uma mentira. Esses eram os moabitas, tá? Está lá no versículo 30 de Gênesis, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 30. Eu vou ler para você, porque já está aqui. Depois eu vou pedir para os irmãos lerem alguma coisa, tá? Mas eu vou ler isso aqui. Gênesis capítulo 19, versículo 30, a partir do 30, diz assim, até o 36. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecerem em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Versículo 31. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Versículo 32. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservaremos a descendência de nosso pai. 33. Naquela noite, pois deram a beber vinho a seu pai. E entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse. Nem quando ela deitou, nem quando ela se levantou. Versículo 34. No dia seguinte, disse a primogênita, a mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai. Demo-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. 35. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando se deitou, nem quando se levantou. Versículo 36. E assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. E aí a gente vai para o fechamento, que é a conclusão desses 6 versículos que nós lemos lá, está no 37, que é a sequência. A primogênita deu à luz um filho. Ele chamou Moabe. É o pai dos moabitas, até ao dia de hoje. Versículo 38. Mas a mais nova também deu à luz a um filho. Ele chamou Ben-Ami. Ben-Ami é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Gênesis 39, do versículo 30 ao 38. Então, hoje você já está sabendo quem é ou quem são os filhos, quem são os moabitas. Os descendentes de Ben-Ami são os amonitas, tá certo? Por isso que você vê sempre em Gênesis, em toda a extensão da história de Israel, os israelitas tendo sérios problemas com os benjamitas, com os Ben-Ami, com os amonitas e com os amonitas, e com os moabitas. Sempre você vê em toda a extensão da Bíblia as maiores dificuldades acontecendo contra as guerras e os conflitos acontecendo com grande frequência. Sempre você vê lá os amonitas ou os moabitas. Por quê? Porque é como se fosse a tua família, tá? Você tem um parente e esse parente se desloca da tua família, então ele sabe todo o teu trajeto. Por isso que Jesus disse assim:
o maior inimigo do homem são os da própria casa. Por quê? A minha esposa, ela vai dar testemunho de mim. Eu vou dar um testemunho correto da minha esposa. Meus filhos vão dar testemunho de mim e da minha esposa. Sem nenhuma falha. Vocês não conseguem dar testemunho de mim, porque aqui eu sou bonzinho. Conversando com vocês, também eu sou bonzinho. Em amizade com vocês, eu sou bonzinho. Por quê? A nossa conversa é de horas. Depois a gente nos separamos. Mas a minha esposa, ela dorme comigo. Ela acorda comigo. Toma banho comigo. Almoça comigo. Janta comigo. Passeia comigo. Vai para as pregações comigo. Vai pagar as contas comigo. Recebemos as contas juntas. Então a minha esposa sabe dar as minhas informações. Eu sempre dou a receita, né? Você quer conhecer uma família? Quer conhecer essa família aqui? Ó, convida esse menino para ficar na tua casa um dia. Ô irmão, deixa seu filho ficar na minha casa um dia. Amanhã a senhora vem buscar ele. Eu vou conhecer como é a casa dela. Se chamar ela, irmãos, ela sabe fingir muito bem. Ela finge muito bem. Ela não vai ser a pessoa que ela é na casa dela. Mas o menino vai ser quem ele é na casa dele. Quer conhecer uma igreja? Não chama um pastor. Convide um membro da igreja. Convide um membro, o mais comum da igreja. Aí você vai conhecer como é aquele ministério. Porque o obreiro é simples. O membro ele é simples. Ele não tem máscara. Ele não vai esconder nada. Essa criança aqui é simples. Ela não vai fingir. Se ela chega lá, já chegou, ela tirou a sandália, sentou no colo da mãe. Por quê? É a mãe? Sempre eu troco as pessoas. Né? Sentou no colo da mãe e fica por ali. Porque em casa está acostumado a fazer isso. Em casa deve subir na cama, ficar por ali, perto dos pais. Entendeu? Porque tem liberdade. Tá? Então, pela criança, você conhece a casa. Se você for olhar o casal vai fingir. O casal finge que está de bem, finge que não briga, finge que não está devendo nada para ninguém. Nós que já somos mais velhos, temos essa característica. É comum em nós. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Sunamita, né? O filho estava morto. Tá tudo bem? Tá tudo bem. E não estava tudo bem. E nós muitas vezes fantasiamos um culto que não é verdade. Né? Fantasiamos uma situação dentro de uma igreja que não é verdade. Então os moabitas, ele vinha exatamente para isso. Para trazer à tona o que era o povo de Deus. Até porque, irmãos, só para você entender, às vezes você reclama. O diabo está me tentando. O diabo está me perturbando. Esse vizinho está possuído pelo diabo. Esse irmão está perturbado. Não. Veja bem, irmãos. A perturbação, a tentação na nossa vida é para que nós sejamos moldados. Até porque quanto mais forte você for, quanto mais intercessor, quanto mais você for uma pessoa de santificação, de purificação, de entrega ao Senhor, maior será a tua tentação. E você diz, puxa vida, quanto mais eu oro, só piora. Mas exatamente, irmãos. Porque quando você ora, você se reveste. Aí você acha que você estando revestido de poder, aqueles ataques antigos vai atingir você? Não vai, porque você se fortaleceu mais. Então é preciso que venha um ataque mais forte. Quanto mais fortaleza, mais ataque forte. É melhor ser fraco, então. Não. A Bíblia diz assim, aos fracos, aos medrosos e aos covardes, ele disse que volte. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, que nós devemos ir de passo a passo, né? Crescer de graça em graça, de glória em glória, crescendo e nos revestindo de sabedoria, de entendimento, porque a cada degrau, irmão, cristão não foi chamado para sentar no banco e ser membro de banco pro resto da vida. Não. Independente que você saiba ou que não saiba de nada, o Senhor te chamou para você crescer. Esse é o plano do Senhor. Que você venha e cresça. Aleluia. Porque os guerreiros, os que já estão na ativa, irmãos, a tendência é morrer. Glória a Deus. Quem está a gente chama na operação, quem está em uma operação, ele vai morrer. Tá? Ele vai morrer. E o Senhor precisa de repor aquele. E para repor, precisa que alguém saia do banco. Porque senão até então, esse que está para morrer, ele vai ficar na UTI e Deus tratando ele ali, segurando, porque vai faltar.
E porque você não levantou, aquele que está ali, ele está sofrendo. Por isso que tem pastor na Cracolândia, pastor no alcoolismo, pastor no hospital, pastor preso atrás das grades, porque precisa de alguém pregar. Mas esse alguém não foi, então Deus vai mantendo aquela pessoa ali. Aí você diz, como pode viver assim uma vida toda atrapalhada e está falando que o pastor está todo zoado? Por que ele está lá? Porque alguém aqui fora não quer ir. Então Deus pega alguém, joga lá dentro e diz, agora você veio, fica aí. E lá ele é pastor. Lá ele não vai ser o prisioneiro, não vai ser o traficante, não. Lá ele vai ser o pastor. Todo mundo vai procurar ele como pastor, sabe? E ele vai fazer a obra lá. Tá? Então os moabitas não eram malignos na vida do povo hebreu. Pelo contrário, os moabitas eram uma ferramenta de correção do povo. Porque o povo de Israel, irmãos, começaram a abandonar a Deus, começaram a sair fora de Deus. Então Deus, para trazer o povo de volta, levantou um inimigo à altura. Porque o povo de Israel é um povo, irmãos, resistente, é um povo duro. É um povo que aguenta você falar para ele, põe a mão aqui e pegar um machado e cortar. Pum. Eles não tiram a mão. Agora, já pensou se nós vamos tratar eles? Ah não, deixa, já cortamos um dedo, não vamos cortar todos não. Não, Deus levantou os árabes, os descendentes de Ismael, né? Que são terríveis. Eles chegam e matam mesmo, põem fogo, destrói tudo, porque o povo é duro. Então Deus levanta o inimigo à altura, dura também. Tá? Então os moabitas foram levantados exatamente para tratar o povo de Deus. O problema na tua igreja, na tua vida sentimental, espiritual, financeira, seja lá o que for, a conta que bate na porta todo dia, é para tratar você. É para tratar você. O pastor que fica lá, né? Todo dia pegando no teu pé. Vai, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. O pastor não é ruim. É que você precisa de um tratamento. E quem pode mudar isso é só o pastor. Então o pastor vai pegar no teu pé, vai morder dia e noite. Você não está fazendo nada, só piscou e diz, irmão, para com isso. O pastor não está fazendo nada, o pastor fica só pegando no meu pé. Porque você precisa de conserto. Então Deus vai levantar alguém à altura. Quando o pastor precisa de conserto, Deus pega toda a igreja e joga para cima dele. Todo mundo vai começar a cobrar dele. Pastor, 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 pastor. Esse povo está revoltado comigo, eu vou sair daqui. E não vai sair porque Deus quer tratar ele. Agora é a vez dele ser tratado, sabe? Então os moabitas eram exatamente isso. Deus levantou os filhos de Amon e os filhos de Benjamim para tratar o povo hebreu. Então eles sabiam período de colheita, período de planta, período de semeadura, período de colheita, sabiam onde eles comprar, porque eram descendentes de Abraão. Desculpa, os descendentes de Abraão é que trabalhavam. E os descendentes de Ló, que eram os filhos de Moabe e os filhos de Amon, eles destruíam. Destruíam. Sabe? Então pessoas que saem da tua igreja sabem toda a rotina da tua igreja. Eles sabem como paralisar você. Eles sabem como abater você. Sabe? Eles sabem como te entristecer. Bom, vamos lá. A filha mais velha de Ló, o que ela fez, irmãos? Sobre ela, quando você olha aqui o versículo 31, observe que ele diz assim: então a primogênita disse a mais moça. A primogênita é a mais velha, é a primeira, né? A primeira, quando diz primogênita, a palavra primo quer dizer primeiro. Gênito é única pessoa. Então a primeira e única pessoa existente na família era a mais velha. Lógico, quando nasce o teu mais velho, ele é o único mesmo. Por isso que ele diz, esse é o meu primogênito, o herdeiro, porque isso é dele. Tá? Então quando diz assim, a primogênita disse a mais moça, nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco segundo o costume da nossa terra, costume de toda a terra. Então, o que estava agindo sobre ela? Com essa conversa dela, olha, nosso pai está mais velho. Ali tinha outros descendentes de Ló. Havia descendentes de Ló sobre a terra. Mas a mais moça tinha a mentalidade mais fechada.
Então ela já, a mais nova, ou seja, a mais velha, né? Que é a mais velha, que era a filha de Ló, das duas irmãs, a mais velha convenceu a mais nova, porque a mais nova dependia da mais velha. Uma coisa que é interessante, você não depender dos outros, porque as pessoas podem mexer com a tua mentalidade. O demônio pode entrar na pessoa, não é porque eu estou pregando aqui, irmãos, que eu sou santo. O diabo pode entrar em mim qualquer hora. E pode usar a minha boca a falar a qualquer momento. Então tudo que se fala no altar, nem tudo você recebe. Você tem que colher e escolher o que você está recebendo. Não é porque o pregador está aqui, é que o pregador é santo. Não. Deus está falando. Mas há momentos que o diabo também fala. Por uma brecha que nós abrimos, ele entra e pode usar. Não um, pode usar qualquer um. A qualquer um. Sabe? Então, quando a mais velha conversou com a mais nova deixou-se ser seduzida pela conversa da mais velha. Ela não parou para dizer assim, mas nós vamos cometer um incesto. Isso é pecado. O incesto é pecado. O incesto gera castigo. Mas a mais velha disse para ela, disse, não, mas quem disse foi a minha irmã mais velha, eu vou obedecer. Mas não tinha lei naquela época, ainda não tinha a palavra escrita. Já tinha lei, a lei era cometer um incesto, na época de Davi já tinha isso. Sim, claro. A lei foi dada a Moisés no Monte Horebe. A lei foi dada a Moisés no Monte Horebe, a lei dos 10 mandamentos. A lei dos 10 mandamentos surgiram as demais leis. Até as leis de hoje. Não é isso que vem a lei? Sim. O Êxodo vem depois de Gênesis. Não, mas os livros não estão em ordem. Os livros não estão em ordem cronológica. Os livros da Bíblia não estão em ordem. Não é como estão aqui, armazenados na Bíblia, é que é a sequência. Alguns livros era para estar mais para frente, está mais para trás. Então, às vezes a gente se engana, porque eu digo, não, mas Gênesis é primeiro. É primeiro, mas nem toda a história de Gênesis está primeiro. Ló que deveria ser o primeiro. Né? Sim, lá deveria ser primeiro. Entendeu? Então, não estão em ordem cronológica. E é importante você saber isso. Boa pergunta, né? Porque é importante você saber isso. Então, as leis foi dada a Moisés no Monte Horebe. A partir dos 10 mandamentos, até hoje, se define toda a lei. Tá? Toda a lei universal estão baseadas ou embasadas nas leis dos 10 mandamentos. Que são só 10, mas hoje nós temos milhares de leis que saíram de lá. Que foram retiradas de lá. Por isso, no julgamento, o juiz ele pega a Bíblia e faz um juramento com quem vai fazer a confissão, né? Ele pega a Bíblia, coloca assim e diz a pessoa, coloca a mão sobre a Bíblia aberta e diga comigo, direi somente a verdade, nada mais do que a verdade. Por quê? Porque o juiz, muitas vezes ele sabe que aquela pessoa que vai ser condenada, ela não é culpada. Mas o promotor de justiça convenceu ele. Convenceu o júri e o veredito é que a pessoa seja condenada. Mas o juiz está com o laudo na mão, está com o processo na mão, ele sabe que a pessoa não é condenada. Mas ele é um e os outros são muitos. A maioria vence. Então o juiz às vezes condena. Quantos juízes não vai dormir depois de um julgamento com a cabeça fervendo, dizendo, mandei para a cadeia, mandei para 20 anos, 30 anos, 100 anos, uma pessoa que não deveria estar lá, é uma pessoa que não é condenada, pessoa livre. Mas o promotor de justiça e o júri convenceu ele. E ele vai pelo convencimento. Por isso ele fica livre. Ele põe a Bíblia. Vai dizer a verdade? Sim. Bom, já é com Deus. A minha decisão, eu sou neutro. A pessoa vai saber com Deus.